Bueno, venga, empezamos y van conectando más gente a lo largo del webinar. Entendemos. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un seminario más de toda esta batería de webinars que estamos ofreciendo. Habéis visto que esta mañana os hemos dejado descansar, pero eso no quiere decir, eso es un poquito de aire para la semana que viene. La semana que viene volvemos a tener 2 diarios durante toda la semana. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar ya con Portugal. Nos acompaña Paulo Carrellas, ¿no? Carrellas, sí. Bueno, Carrellas. eso ya. Carrellas. Y Fátima con el mismo apellido, Carrellas. Hola. Hola. Vale, desde Eritas Travel Service. Es nuestro receptivo en Portugal. Venimos trabajando ya varios años con ellos. Lo bueno que tiene este receptivo es el trato, sobre todo, la personalización de todos los servicios que sirven o que contratáis. Y luego, sobre todo, el título del webinar lo dice, ¿vale? Portugal como nunca os lo han contado, ¿no? Bien, pues vamos a conocer seguramente zonas muy nuevas. Paulo, Fátima, gracias por estar aquí, por acompañarnos, a nosotros, lógicamente, y a los más de 200 agentes de viajes que hay conectados. Almudena, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Para los que no lo sepáis, Almudena y yo somos pareja, pero llevamos 3 meses sin vernos. Es un dato que ahí dejo. Y nada, chicos, Paulo, Fátima, cuando queráis podéis empezar. Ok, Vale, ya os escuchan. Ok, muchas gracias a todos por vuestra presencia. Quería agradecer también a los organizadores, la CDR, por lo intenso y fantástico trabajo de Javier y de Almudena, porque ha sido posible hacer este webinar. Mi nombre es Paulo, yo soy portugués, represento la Heritage Travel Services y yo voy, como portugués, a tentar hacerme entender lo máximo posible. ¿Okay? Nosotros, como uma DMC especializada en experiencias y emociones, nuestra misión hoy, tal como Javier nos ha dicho, es presentar Portugal de una forma diferente de aquella que es la habitual. Esta es mi foto. Y nuestro mail info@heritagetravelservices.com y abajo tenemos nuestro enderezo para nuestros sites. Nosotros tenemos muchos más tours preparados do que aquilo que está en el site y quería aquí también llamar un poco la atención que tenemos aquí un pequeño sello que se dice ali Clean and Safe. Este selo é uma declaração de compromisso do turismo de Portugal que reconhece as empresas de turismo que cumprem as normas da Direção General de Saúde. Isto para as empresas de turismo é uma questão de dar segurança ou confiança a nossos clientes. Eu posso dizer que ayer na Organização Mundial de Turismo, o NWTO, Portugal apresentou este selo e é o único país europeu que ha apresentado este selo e foi como uma boa prática a ser por os países. Okay? No fundo, todas as empresas de turismo têm este selo, que é hoteles, agentes de viagens, restaurantes, etc., ligados à parte do turismo. Pois muito bem, em termos de índices, nós temos uns dados generais do país de Portugal. Depois falaremos sobre os lugares de maior interesse turístico. Aqui separamos em duas partes. Na parte inicial, necessariamente, falaremos um pouquinho de alguns dos monumentos que são um pouco mais tradicionais. Não falaremos muito. E aí, na segunda parte, que falaremos lugares de interesse que eu creio que não são conhecidos na parte da maioria dos espanhóis. Depois, iremos para viagens temáticos especiais. E aqui estaremos a falar, claro, de nichos de mercado. Ok? Continuaremos por la gastronomia portuguesa, que é muito variada em comidas e vinhos. Continuaremos
hablando un poco de lo COVID-19 en Portugal y finalmente terminaremos con las preguntas. Ok, y aquí podemos ver el mapa de Portugal, que es un país pequeño. España es 5,7 veces mayor que Portugal y Brasil es 95,7 veces mayor que Portugal. Una barbaridad, ¿no? La capital Lisboa tiene cerca de 2,8 millones de habitantes y la segunda ciudad, Oporto, 1,5 millones de habitantes. La tercera ciudad, que es Braga, en el norte, tiene solo 150.000 habitantes y la cuarta ciudad, que es Coimbra, 145.000 habitantes. Lo que quiere eso decir, por ejemplo, comparando con España, comparando con Madrid, Barcelona, Valencia, las ciudades portuguesas son más pequeñas, tienen menos población. ¿Okay? Nosotros, las regiones de Portugal, nosotros tenemos provincias, ¿no? Y aquí, aquilo que tenemos en este mapa no es el número de las provincias, mas de las capitales de las provincias. El turismo de Portugal, el organismo de turismo de Portugal, ha separado Portugal por regiones. Y así tenemos en la región norte, se puede ver en el mapa, Porto, Viana do Castelo, Braga, Vila Real y Bragança. En la región centro, aquí un poco más para centro, tenemos Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra, Castelo Branco y Leiria. Después tenemos una otra región que es Lisboa y Vale do Tejo, que es Lisboa, Santarém y Setúbal, por aquí, ¿no? Después tenemos Alentejo, Porto Alegre, Évora y Beja, y Algarve, y después dos regiones autonómicas, una de Açores y otra de Madeira. Es necesario decir que en Portugal nosotros tenemos aquilo que se considera que es clusters, o sea, puntos fortes en el turismo en Portugal. De los 25 millones de visitantes que hemos tenido en 2019, nosotros, nuestras regiones más fuertes, que son los clusters, es do Porto en norte, que he referido anteriormente, un segundo cluster, Lisboa y Val do Tejo, un tercero cluster, Madeira, la isla de Madeira, y un cuarto cluster que es el Algarve. Pues nosotros, en cuanto a Heritage Travel Services, consideramos que hay grandes oportunidades en las regiones que no son clusters, como por ejemplo o Alentejo, aquí embaixo, que es Porto Alegre, Évora y Beja, porque es una región que nos semidesértica y parece un poco como África y tiene uma série de pontos de interesse que vamos agora um pouco falar. E também a região centro, a região centro de Portugal tem uma grande variedade e diversidade de experiências, que falaremos um pouco também sobre isso. Eu queria dizer também que Portugal, segundo o Índice de Paz Global de 2019, está em terceiro lugar a nível mundial. É um país pacífico, um país tranquilo para as pessoas que nos queiram viajar. Como lo disse, 25 millones de visitantes, mas de espanhóis, nosotros hemos recibido 5,6 millones de espanhóis de visitas. Por isso, entre Portugal e Espanha é muito importante. E também portugueses, 3 millones foram para a Espanha el ano passado. Dizer também que em Lisboa, por exemplo, segundo o International Congress Convention and Association, o ICA, Lisboa ha sido a segunda cidade do mundo com mais congressos e convenções em todo o mundo. Ou seja, a primeira cidade é Paris e segundo Lisboa. O que quer dizer que Lisboa ha atraído muito este tipo de mercado de mais. ¿Ok? Muito bem. Hablamos um pouco agora sobre Lisboa. Nós temos um escritor que ha sido Fernando Pessoa, que está muito associado a Lisboa e que nos ha dito isto sobre as viagens. Ele diz que a vida é o que hacemos dela. As viagens são os viajantes. O que miramos não é aquilo que miramos, e sim aquilo que somos. Esta é a introdução para falar um pouco sobre Lisboa, a capital. Aqui temos uma bela fotografia sobre Lisboa.
Lisboa é banhada por el río Tajo e é uma cidade muito antiga. Ela, sus primeiros indícios da existência de Lisboa remontam a 1200 anos antes de Cristo, quando os fenícios hacían comercio com os locais, e foram os fenícios que han começado a dar o nome de Lisboa. Este nome era de Olisipo. Olisipo, que em la tradução de fenício representava Puerto Seguro. Pois, assim como em Espanha e em Portugal, há toda uma história de invasões. Antes, para dizer um pouco que há uma lenda, solamente, sem base científica, mas que diz que a fundação de Olisipo foi da responsabilidade do herói grego Ulisses, ok? Pois, como sabemos, os visigodos invadiram a Península Ibérica e mais tarde os moros, os árabes. Os árabes invadiram Lisboa no ano 714 d.C. e a reconquista pelo primeiro rei português ha sido solo em 1147. É necessário dizer que a independência portuguesa é de 1143 e Lisboa ha sido conquistado depois de 400 anos de colonização árabe ou mora. Por isso, nós temos bairros como Moraria e Alfama que têm uma característica antiga árabe e de um heritage árabe, por assim dizer, não? Pronto, a época de ouro de Lisboa ha sido em los descobrimentos, em século XIV e século XV, com o ouro de Brasil e as especiarias de Índia, que han tornado Lisboa uma cidade importante entreposto comercial. Daí que Lisboa tem muitos monumentos referentes a essa época. Okay? O Dia de Lisboa é dia 13 de junho, onde se realiza precisamente em los bairros antigamente árabes de Alfama e Moraria, uma grande festa onde se vendem as tradicionais sardinhas. Não? Pronto. Para falar um pouquinho de Lisboa em geral, Lisboa é uma cidade com uma grande luminosidade do sol e refletida pelo rio Tajo e que tem pontos de interesse que têm a ver com a Baixa Pombalina. Se pode ver aqui esses edifícios amarelos aqui, e que é a Baixa Pombalina, porque Lisboa ha sido destruída em 1755 e Marquês Pombal, que era o primeiro-ministro da altura, ha reconstruído Lisboa. Portanto, toda esta área de Terreiro do Paço, Rua Augusta, Rossio, Restauradores, Avenida da Liberdade, são locais muito icónicos e muito bonitos para se visitar. Também, como eu he falado, Alfama e Moraria, os antigos bairros árabes, onde que se situam cerca do Castillo San Jorge, é uma zona de muita movida, muitos bares, muitos restaurantes, casas de fado, e um sítio turístico que se pode visitar. E no outro lado, outra colina, nós temos Bairro Alto e Chiado, que é uma zona nobre, com tiendas de luxo, restaurantes fantásticos, hotelaria fantástica e também uma vida noturna muito intensa. Eu posso destacar, por exemplo, a Calle Cor-de-Rosa, nós chamamos rua, a Calle Cor-de-Rosa, que ha sido um antigo local em que os marinheiros frequentavam com prostitutas, num local de prostituição, e que agora é uma zona de bares, a mais in de Lisboa, que é elogiada por New York Times e outros periódicos internacionais, e que o bar mais in ha sido um antigo prostíbulo, uma casa de prostitutas, e que agora a gente mais jovem e mais de bem le gusta de visitar porque está muito em la moda, não? Para dizer que temos também um bairro novo, que é de la Expo, da antiga Expo 98, que é um local moderno onde se pode mirar um dos melhores aquários do mundo, o oceanário. Se pode andar em um teleférico panorâmico, restaurantes variados, hotéis, inclusive um cassino, que é o Cassino de Lisboa. Pois, para terminar apenas sobre Lisboa, falando que Lisboa
ha recibido de World Travel Awards, que es los Oscars de Turismo, en los 2 últimos años, la mejor ciudad de city break del mundo. ¿Okay? Yo voy a pasar ahora para un otro diapositivo. Aquí estamos mirando el bairro de Belém. El bairro de Belém es un bairro que tiene un conjunto de monumentos dedicados a los descubrimientos. Se puede ver a la foto en la izquierda o padrón de descubrimientos, o padrón de los descubrimientos, que ha sido inaugurado en 1960 y es un tributo a los navegadores portugueses que han descubierto el camino para India, Brasil, etc. Aquí ves un montón de figuras, que son figuras históricas portuguesas, y este monumento representa una caravela estilizada que está junto al río Tejo. Se puede ver ali un poquito la puente sobre el Tajo. E aqui arriba é como se fora uma vela estilizada, é um barco, não? Pronto. Depois, arriba, nós temos o Monasterio de los Jerónimos. É um monasterio do século XVI e sua construção tem uma característica aqui em Portugal um pouco assim. Ha demorado mais de 100 anos. Okay? E é Patrimônio Mundial de Unesco desde 1983. Abaixo temos a icónica Torre de Belém, construída em 1515 e que servia de fortificação, tinha funções militares e fiscais, ok? Hacía a defesa da entrada do rio Tajo. E também é um tributo, daqui partiram muitas caravelas para os descobrimentos. Claro que aqui nós estamos falando, é Patrimônio da Unesco também aqui. Para além destes 3 locais em Belém temos também o Centro Cultural de Belém, que é um edifício, é o centro cultural mais importante de Portugal. Todas as grandes exposições de arte moderna, de bailado, de tudo mais, se dão aqui. E também aqui em Belém temos os famosos pasteles de nata de Belém, que se vendem em todo o país, mas cuja origem é aqui em um restaurante que é a origem dos pasteles de nata. Pois, muito bem, aqui estamos um pouco falando de Lisboa, o tradicional, e podemos ver o mapa de Portugal e uma aproximação a Lisboa, e aqui temos o Terreiro do Paço e a zona de Pombalina, ok? Há cerca de 30 quilômetros nos encontramos Cascais. Cascais é a Riviera Portuguesa, onde a gente mais rica vive, e num pueblo muito bonito. E há cerca de 40 quilômetros de Lisboa, ou seja, como há 15 quilômetros de Cascais. Temos a vila do pueblo de Sintra, a vila de Sintra, que é toda a vila de Sintra, todo o pueblo é considerado patrimônio cultural da humanidade, é patrimônio da Unesco. Estamos mirando aqui o Palácio de Pena, que é dos locais que são interessantes, e aqui miramos arriba o Palácio de Pena. Palácio de Pena, que é uma expressão do romantismo arquitetónico, e não é muito antigo, ha sido construído em 1847. É patrimônio da Unesco desde 1995. Ele foi distinguido vários anos como o castilho mais bonito da Europa pela Organização de Turismo Europeu Best Destinations. Aqui fica arriba da montanha. A montanha de Sintra, há um pueblo, uma montanha que tem cerca de 520 metros de altitude, e de aqui deste castilho se tem uma vista fantástica para Lisboa, de um lado, e para norte de outro, e o Oceano Atlântico. Pois aqui temos arriba Palácio da Pena, e aqui embaixo, à esquerda, temos a Cinta de la Regalera, que é uma cinta que ha sido construída em 1697 e que faz parte também da Paisagem Cultural de Sintra, Patrimônio Mundial da Unesco. Este palácio é muito bonito e é
tiene rodeado luxuriosos jardines, lagos, cuevas e construções enigmáticas. Aqui está muito ligado a lugares ocultos, com significados alquímicos, como os evocados por la maçonaria, os templários e os Rosacruz. É provavelmente o segundo local mais visitado de Sintra. Outros lugares de interesse, pois Sintra, teoricamente, teria a possibilidade de termos 2 dias de visitas, que não é possível devido à falta de tempo, não? Mas outros pontos de interesse seriam os castelos de los moros, que se queda muito cerca do Palácio da Pena, que é arriba, o Palácio de la Vila, en el centro de la vila de Sintra, que tem chaminés gigantes e que é um palácio muito interessante de se visitar. Diria que Palácio da Pena, Quinta de Regaleira e o Palácio da Vila são as partes mais importantes de Sintra. Además, nós temos também um palácio e um parque, um jardim enorme em Monserrate, que se queda muito cerca de Sintra também. Um pueblo que é Azeñas del Mar, que é sobre as arribas de uma roca, por assim dizer. E o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa. Tem uma vista magnífica sobre Cascais, sobre Guincho, sobre o mar do Oceano, e aqui incluso os turistas, se quiserem, podem ter um certificado, um selo, dizendo que han estado em um ponto mais ocidental da Europa. Ok? Bem, eu he colocado aqui no centro uma biblioteca. Esta biblioteca não hace parte do circuito que é Lisboa, Sintra e Cascais. Cascais que se encontra aqui abaixo em la parte direita e que constitui a Riviera Portuguesa, que é um pueblo muito bonito, muito precioso, que os turistas lhe gustam. Eu diria que é provavelmente o melhor sítio para se viver em Portugal. Claro que a visita depois termina por Estoril e que se passa por o Casino Estoril, que é considerado o maior casino da Europa. Mas volvemos aqui à biblioteca de Mafra. Pois Mafra não está normalmente nestes circuitos turísticos, porque ela se queda cerca de 15 km de Sintra, portanto, diria que a 45 km mais ou menos outra direção de Lisboa. E é um convento que ha sido construído em 1717 e que tem umas impressionantes 1.200 habitações. Bem, este convento de Mafra ha sido de inspiração a uma obra literária de José Saramago, Prémio Nobel de Literatura Portuguesa, e que livro ha escrito uma obra que é El Memorial del Convento, ok? E se baseia neste convento de Mafra. Pois, o que passa é que nós temos um tour que começa em la fundação de José Saramago, na famosa Casa de Bicos em Lisboa, onde há uma exposição, e que da parte da manhã se hace um sendero que corresponde a uma outra obra de José Saramago, que é a obra de El Ano de la Morte de Ricardo Reis. Ricardo Reis é um personagem de Saramago que passeava, que andava, fazia senderos por algumas partes mais típicas e mais importantes de Lisboa. Nós hacemos essa recriação, os senderos da parte de manhã, e da parte da tarde vamos ao convento de Mafra. Este convento de Mafra que é muito grande, como eu já he dito, 1.200 habitações. Sua basílica é magnífica e é composta por 6 órgãos e 2 carrilhões. Possui ainda uma impressionante biblioteca, que esta é lindíssima, um jardim enorme e uma tapada. Tapada que é como sendo uma espécie de floresta com animais selvagens que estão livres, que se pode visitar em um pequeno trem e que eu penso que é ótimo por as famílias com seus ninhos. Ok? Nós vamos passar. E claro que hasta agora nós hemos hecho uma apresentação um pouco clássica.
e agora queríamos vos apresentar outras coisas para os espanhóis que conhecem um pouco Portugal, como Lisboa, Porto, Braga, Coimbra. Me pergunto se vocês le conhecem isto. Esta fotografia de arriba corresponde a un pueblo histórico de Sortalla que se queda más o menos a 760 metros de altitud. Es un pueblo amurallado, muy bonito. No, en ese momento no vive ninguém dentro del pueblo. Hay restaurantes, hay alojamientos locales, hay casas de vacaciones, mas é um pueblo histórico e fazem parte de uma rede de pueblos históricos em Portugal. Um pouco mais à frente, eu falarei um pouco sobre estes pueblos históricos, que se situam na região centro de Portugal, junto à fronteira de Espanha, e cuja cidade mais cercana é Salamanca, em Espanha. Ok? Pronto. Embaixo, à la derecha, nós temos que es una Aveiro Costa Nova. Aveiro, que es en el norte de Portugal, tiene unas casas antiguas de pescadores, que estas casitas listradas, que se queda junto a una ría y a una grande playa también. En el centro, nosotros tenemos, en Carregal do Sal, yo cuando he colocado mis notas, yo he dicho anta, una anta, y mi mujer me ha dicho, tú eres tonto, esto es un dolmen. Claro que y me ha llamado tú, que es una anta, ¿no? Esto para decir un poco que, bien, es un chiste, mas, bien, yo estoy casado há más de 30 años y ella me ha llamado la atención. Bien, aquí hablando un poco sobre esto. En la izquierda, nosotros tenemos una ola de agua que en la Serra de la Estrela, que es la serra más alta de Portugal, con 2000 metros, y aquí es una construcción artificial de un lago para un otro lago. Se ha hecho una conexión que la agua pasa de una parte de un lago arriba para un lago más abajo. ¿Okay? Y ahora, hablando un poco sobre lo Alentejo, ya he hablado que es una de las zonas que no es un clúster en Portugal, mas aquí, ¿será que conocen esto? Esta zona de Alentejo es un campo de lavanda que es una cinta de lavandas correspondente a un alojamiento de turismo local. Esse queda perto de Castelo de Vide. Castelo de Vide, que es un poco la provincia portuguesa y que se queda también junto a la frontera española. E Algarve. Outro Algarve, um Algarve diferente de aquilo que é o Algarve massificado, não? Em primeiro lugar, podemos falar de La Ría Formosa. La Ría Formosa é uma espécie, em Portugal chamamos sapau, é uma espécie de pântano que recebe as águas a marés. Quando a maré é alta, recebe a maré que vem do Mediterrâneo, se relena e a terra casi que desaparece. Quando há a maré vacía, se pode ver miles de pássaros e também miles de cangrejos e peixes que estão por esta zona. É uma zona ideal para a birdwatching, para se mirar isto. Tem mais de 60 km de extensão e entre o continente e as praias extensas, está esta Ría Formosa. Pois nós, aqui embaixo, à la esquerda, podemos mirar lá do pueblo de Sagres, que é um pequeno pueblo com cerca de 2.000 habitantes e que tienes que é muito antiga, fica arriba de uns promontórios, e que são promontórios, estas rocas gigantes junto ao mar. Em tempos que os romanos estiveram aqui, eles chamavam o promontório Sacrum, que era dedicado ao Deus romano Saturno. Ok? Interessante aqui porque temos a possibilidade de fazer também birdwatching. Através de barcos, do birdwatching pode ser mirado
por fora e, portanto, tem colônias de pássaros muito raros, principalmente em outubro, quando vão de Europa a caminho de África com suas migrações. E aqui há também, em outubro, o festival mais importante em Portugal de birdwatching. Arriba, em centro, temos muito cerca de Sagres, lá no Cabo de San Vicente, que é a ponta mais sudoeste de Portugal. Portanto, se queda mais ou menos a 5 km de Sagres. Em Sagres temos também o Forte de Sagres. Se diz que aqui ha havido uma escola naval a quando dos descobrimentos. Não há provas disso. A escola naval servia para preparar as tripulações dos capitanes para os descobrimentos. Se disse que esta escola naval não ha sido efetivamente em Sagres, mas em Lagos, que se queda a cerca de 30 km de aqui. Embaixo, à la derecha, temos aqui cerca de Espanha, a 20 km de Espanha, o pueblo de Tavira. Tavira é pequeno pueblo com pequeno rio, que é como se pode ver na fotografia. E este pueblo tem também que se queda junto a la Ría Formosa e que se pode mirar, por exemplo, flamingos e que tem uma ilha que é a ilha de Tavira. Entre Tavira e a ilha de Tavira se vai de barco, que se demora cerca de uns 10 minutos, e se vai a uma esplêndida praia. Assim como a praia de Barril, que é cerca de Tavira, que se recorre pequeno trem que se recorre cerca de 2 km e que se liga a uma praia com mais de 10 km, muito larga, e que mesmo no pico de agosto, em seu início tem efetivamente muita gente, mas andando para a esquerda ou para a direita 200 metros, que está quase vazio. Inclusive é na praia de alguns nudistas que aproveitam pouco mais distante para estar aí. Ok? Muito bem. Algarve também. Pois Algarve não é só a praia. Aqui temos rutas de senderismo que como esta, que é uma ruta de los 7 vales colgantes, que ocupa a primeira posição no ranking das melhores rutas europeias para praticar senderismo. É necessário dizer que esta zona é na zona mais cerca de Sagres, ou seja, mais lejos de Espanha, mais perto do Atlântico. Esta parte de Algarve mais cerca do Atlântico é uma zona mais bonita porque tem mais rocas, mais cuevas, enquanto que a parte mais cerca de Espanha é uma parte mais plana, mas com praias maiores, okay? Praias melhores no sentido que são praias mais largas, mais amplas. As praias mais bonitas são nesta parte que agora estamos mostrando aqui e que é mais junto à parte do Atlântico. E, portanto, aqui, para quem gosta de senderismo, temos uma boa opção. Pois, ainda não falamos do Porto, não? E o Porto, o centro histórico, é também patrimônio mundial da Unesco. E podemos aqui mirar pouco do Rio Douro. Tradicionalmente, Porto tem também montão de monumentos, a Torre de Clérigos, sua catedral, a livraria Lelo, etc. Mas eu queria falar aqui pouco sobre esta parte histórica que é a Ribeira. As casitas que vêm aqui coloridas junto ao rio é a zona de Ribeira de Porto, que é patrimônio mundial da Unesco. É necessário dizer que há uns anos atrás este local havia projeto para destruir todas estas casas, porque estas casas eram na zona de prostituição e de droga, e que este projeto não é avançado porque ha havido uma crise econômica. E mira, depois dessa crise econômica, agora se ha mantenido e agora é patrimônio da Unesco. Às vezes, as crises trazem algo de positivo, como esta crise de Covid-19 para o ambiente, embora desafortunadamente para todo o resto não. Aqui em Ribeira nós temos os melhores restaurantes, as melhores tiendas, os melhores hotéis
Y la fotografía es tirada del otro lado de Ribeira, que es Gaia. Gaia es una ciudad contigua a Porto, que hace parte del Grande Porto, que se pasa a pie por una puente aquí, que es una puente construida por Gustave Eiffel, que también es patrimonio de UNESCO, hace parte. Y en este lado de acá del río, que es Gaia, existen las bodegas del vino de Puerto, que se hacen visitas, como se no museo, y después das provas del vinho de Porto. Também para dizer que junto ao rio é possível fazer cruzeiros. Há cruzeiro de 1 hora, que é cruzeiro de cerca de las 6 puentes de Puerto, demora 1 hora e se fazem esses cruzeiros. Também para dizer que há cruzeiro de 1 dia que vai hasta Peso da Régua. Este cruzeiro passa por presas ou por eclusas, ou seja, o barco se queda embaixo, se cierra em uma eclusa e com a água sobe a patamar superior. Uma das eclusas, o Carrapatelo, corresponde a uma das maiores eclusas de Europa. Ok, e vamos passar à frente. E aqui pouco para Tesouros do Norte de Portugal. Aqui, aquilo que nós vamos fazer recorrido, perdão, recorrido no norte de Portugal. Oh, já está. Ok. Aqui é o pueblo de Quintadona. Este é pueblo que se queda cerca de Porto. E é pueblo em que as casas são hechas de pedra de xisto, não confundir com xiste, em espanhol, é xisto. As pedras de xisto é aquilo que podemos mirar destas pequenitas pedras que estão em la construção, que são milhares de pedras, e há conjunto de pueblos de xisto, e Quintadona é uma destas aldeias. Tiene excelente restaurante, la Casa de la Viuda. E por norte temos aqui alguns locais mais, como o Castelo Melhor, que se queda perto de Vila Nova de Foscoa. Aqui trem histórico del Duero, que se pode recorrer, trem antigo. E aqui o Duero português, o Alto Duero Vinheteiro, que é patrimônio também de Unesco, pois são escarapas muito bonitas com as plantações de las vinhas, não? Aqui, a fortaleza de Inso em Caminha, entre Valença e Tui, em norte em Galícia, não? E aqui Foscoa. Aqui temos gravuras rupestres em Foscoa, que é patrimônio de Unesco. Este patrimônio de Unesco corresponde a gravuras que han sido hechas há cerca de 20.000 anos pelo homem. Estas gravuras han sido hechas em la pedra de xisto. Se recuerdan que eu he hablado do pueblo de Quintadona, que as casas han hecho com esta mesma pedra. E então, eles gravavam aqui seus desenhos, essencialmente animais, como os cavalos e os bois, bovidos, auroques, que é tipo de boi que neste momento estão extintos, não? Uns antigos bois. As gravuras correspondem a cerca de 40 a 50 centímetros. É muito interessante porque em final de abril deste ano se ha descoberto uma gravura com cerca de 3,5 metros de grande auroch que corresponde a uma das maiores gravuras rupestres no mundo. É interessante também que aqui em Foscoa há museu muito moderno, muito interativo, que reproduz interativamente todas as mais importantes gravuras que existem. Como suporte a isto, é muito interessante também. Bem, aqui temos uma igreja, como temos milhares de igrejas em Portugal, que fica aqui em uma zona do Vale do Tâmega. Aqui que é importante referir que esta igreja corresponde a uma ruta
que é a Ruta de lo Románico. Pois, na Europa, existem 12 países associados a esta ruta, incluso a Espanha e Portugal. E em Portugal existem 55 monumentos de la Ruta do Románico. Pois se situa em Val do Tâmega, é cerca de Porto. E aqui se podem fazer algumas visitas com algumas experiências. Por exemplo, temos cooking class nesta zona e temos também uma experiência muito interessante, fazer utensílios em arcilha negra. Pois lo normal é a arcilha ser roja, como em todo o lugar, mas aqui especificamente tem arcilha negra. E há aulas que os turistas podem fazer de arcilha negra. E também, em um destes monumentos, se pode visitar a la noche, por exemplo, a la luz de las velas. E nós temos uma pessoa que se veste de monje e que aparece de surpresa a la noche e que hace canto gregoriano. É uma experiência, eu creio que muito interessante e muito original. Pois, vamos para Miranda del Douro, que fica junto, esta é a parte portuguesa, a parte espanhola é Arribas del Douro, e que é uma zona em que se pode, muito bonita, claro, com o rio e umas carpas, umas montanhas muito grandes, e que se pode fazer umas visitas de barco e se pode observar os pássaros, birdwatching também. Aqui, a característica é que existe pássaro, necrófago, que é o grifo. Grifo é uma espécie de abutre que tem uma envergadura de 2,7 metros, ok? E esta é a parte interessante daqui. Aqui, em norte, muitas coisas se pode ver. Junto à Serra de Marão, que é uma serra lindíssima, temos este puente arco sobre o rio Ovelha. E aqui temos, seguidamente, a Quinta de Aveleda. Quinta de Aveleda é uma quinta de produção de vinhos, muito conhecida em Portugal, Quinta de Aveleda, que produz vinhos desde há 150 anos. Estes 150 anos é uma quinta que tem uns jardines muito bonitos que vocês estão mirando ao estilo vitoriano. Pois árvores centenárias, espécies exóticas, há uma alameda com mais de 90 espécies de camélias e construções que parecem um filme de fantasia, ok? Isto, pequenas experiências. E aqui em La Serra de Fafe, que é cerca de Braga, mira que interessante que é. Uma construção, a gente antigamente construía, aproveitava grandes rocas de granito, imagina estas duas enormes rocas, e construíam a casa assim. Né? E aqui, La Serra de Alván, que é um parque natural muito bonito. Aqui estamos a ver uns animais. E aqui, junto, vamos ver, Braga interior, na mesma direção, a norte de Porto, temos Viana do Castelo, que é uma cidade preciosa. E aqui temos lá o Santuário de Santa Luzia. Aqui não se vê bem, mas se pode ver todo o rio que passa por Viana do Castelo, todo Viana do Castelo e o mar, o Oceano Atlântico. Aqui, uma outra coisa mais em norte, que é Marco de Canaveses, também umas ruínas bonitas. Ok, muito bem. Aqui vamos continuar e nós aqui no mapa podemos mirar aqui Lisboa, ok? E aqui Belmonte. Belmonte se situa cerca da fronteira espanhola e mais ou menos a cerca de 250 km de Lisboa e mais ou menos 150 de Porto, mas as carreteras são buenas, são todas autopistas e rapidamente se liga aqui. Pois Belmonte que tem de especial. Aqui entramos um pouco nos nichos de mercado, ok? Portanto, aqui Belmonte tem uma história muito interessante, porque em século XIV e XV, em Portugal e em Espanha, os judíos em Península Ibérica correspondiam a cerca de 10% da população portuguesa e espanhola. E claro, a Inquisição espanhola primeiro e depois a portuguesa han expulso
los judíos, han convertido los judíos o han muerto los judíos, como sabemos en nuestra historia. Mas y milhares de pueblos en que habían los judíos han desaparecido en Península Ibérica. Há un pueblo único que los judíos han resistido organizadamente durante 300 anos de Inquisição. E esse é Belmonte. Belmonte tem uma história muito particular, tem um museu judío, tem agora uma sinagoga, e durante 300 anos eles caçavam na igreja católica e depois caçavam em segredo nas suas casas. E passavam oralmente de padres para hijos sua história judia. E é aquilo que nós chamamos criptojudaísmo ou judaísmo em segredo. Ao longo dos 300 anos, eles han olvidado algumas práticas judias e han incrementado algumas práticas católicas. Aqui, eles têm, por exemplo, em Belmonte, o Pai Nosso católico, e está incluído como sendo em sua religião. Isto é importante para o turismo dos israelitas e dos judíos, porque Belmonte, eu comparo um pouco com a banda desenhada de Asterix, não? A aldeia que está cercada de los romanos, em La Galia, a única, pois Belmonte ha sido a única que ha resistido. Belmonte hace parte também de um conjunto que já he hablado de, eu vou falar de 12, uma rede de 12 pueblos históricos. Entonces, em Portugal chamamos dos pueblos pequenos aldeias. E Belmonte tem também um castillo muito bonito del ano 1200, segundo o rei de Portugal, que lo ha construído, e também um museu de los descobrimentos, porque o navegador de Brasil, Pedro Alves Cabral, ha nascido aqui. E o Museu de los Descobrimentos é a antiga casa solar, a casa de la família de los Cabrales. O que quer dizer que neste pequeno pueblo de 3.000 habitantes temos o castillo, o Museu de los Descobrimentos e a herança judaica do Museu Judaico. Okay? Pois, falando aqui um pouquinho sobre os pueblos com história. Estamos falando aqui também um pouco nesta região cerca de Belmonte, um pouco mais para sul, um pouco mais para norte, mas todos eles juntos à fronteira com a Espanha. Nosotros, aqui na fotografia maior, é a foto de Piódon. Piódon é absolutamente fantástica, porque Piódon é Las habitaciones, la construcción es hecha también como en Quintadona en piedra de xisto. El techo es coberto por losas, que mira, aquí la fotografía no es muy sencillo mirar porque es lejos, mas los techos con lojas y las paredes en xisto. Y después, todas as ventanas e todas as portas são de um azul claro, que se mira à distância. Talvez aqui na foto não se mire muito bem, mas são todas de um azul muito claro. À noite, quando se ilumina, e por la disposição das casas e das características da iluminação, que se chama a este pueblo la aldeia Presépio, ou o pueblo Presépio. É um pueblo muito isolado, estes pueblos são muito isolados, depois na montanha, mas que é absolutamente precioso, imprescindível de viajar para quem quer vir para este local. Ok, embaixo, à esquerda, nós temos o pueblo de Monsanto, que hace parte destes dois networks, que é aldeias históricas ou pueblos históricos. Monsanto ha considerado, no antigo regime de Portugal, de Salazar, eles queriam encontrar uma aldeia, um pueblo modelo que representasse Portugal e a Portugalidade. E este pueblo ha sido Monsanto, que aqui vocês podem ver. É um pueblo arriba de uma montanha com umas vistas fantásticas, maravilhosas, e que tem esta roca. Se consegue mirar esta roca muito grande, muitas rocas grandes, e as casas, como hemos visto em Fafe,
construídas junto a las rocas. Incluso tenemos un restaurante muchísimo interesante que tiene una roca muy grande en medio, ¿no? Y las casas son todas muy bonitas. Arriba tenemos también un castelo y esta es uno de los pueblos más bonitos de Portugal. Bien, arriba no es un pueblo de histórico. Mas es Óbidos. Óbidos es un clásico en los tours tradicionales, mas que yo quería hablar aquí un poco también. Es una aldea, perdón, un pueblo dentro de un castillo que es muy bonito, cerca de Lisboa. É um circuito turístico aqui já assim muito conhecido, que casi toda a gente lo visita. Como puede ver, casas coloridas com flores e tudo mais. E a característica é, há um festival anual que é o Festival de los Chocolates. É um festival que se hace todos os anos, entre abril e maio, mais ou menos. E também lá Unesco ha considerado Óbidos uma vila literária. ¿Por qué? Porque tiene muchas librerías e incluso hay una librería que era dentro de una antigua iglesia muy bonita, muy preciosa, y que la librería se llama, no es una librería de cadena, no, es una librería individual y que se llama Ler Devagar. ¿Okay? Muy interesante también. Bien, continuemos. Estávamos aqui em interior e agora vamos para o sul de Portugal. Miramos aqui Lisboa, aqui Évora, em autopista, e aqui Monsaraz. Isto é Alentejo e cerca também da fronteira espanhola. Bem, nós temos 200 quilómetros, estamos quase sempre cerca de nossos irmãos espanhóis, ok? E Monsaraz, para mim, eu considero uma das mais bonitos pueblos de Portugal. ¿Por quê? Porque Monsaraz tiene muchas cosas que son muy interesantes. Se queda dentro de un castillo, también se puede ver aquí las murallas, casario blanco, ok, influencia árabe, como en el sur de España. Y aquí lo que tenemos aquí, miramos la parte de vegetación que está seca, como en Andalucía en verano, ¿no? Mas se puede ver aquí agua. Este agua corresponde a un lago artificial hecho por una presa, que es el lago Alqueva. Pues este lago es el mayor lago artificial de Europa, que la mayor parte está en Portugal, mas una parte también que está en España, en el sur de España. Pues que se puede hacer aquí, se puede hacer paseos de barcos, a vela, a motor, paseos de canoa, que se puede hacer de día o de noche, que es una experiencia muy interesante, senderos de día y de noche también, biking, claro, que puede ser, y aquí tiene un conjunto de cintas de viños y de prueba de viños, porque en Portugal hay varias regiones. Dos regiones más importantes de vino es el Duero, que es más conocido, y en sur esta región, que es Alentejo, que para mí los vinos mejores de Portugal son en Alentejo. Es mi opinión personal, muchos portugueses también hacen eso, otros consideran que es vinos de Douro. Aquí para decir que nosotros, Heritage Travel Services, tenemos un circuito, un tour de 10 días, que puede ser menos, 4, 5, 6, 7, que es el tour de las visitas a cintas de viños con selo de arquitecto. Lo que quiero decir con esto es que aquí, y aquí también cerca de Monsaraz, tenemos las mejores cintas de Portugal, con los mejores vinos, que las construcciones de las bodegas son las construcciones más bonitas de Portugal. Portanto, es un circuito muy exclusivo, que se puede pegar uno u otro, y que se puede visitar también aquí a partir de Monsaraz. Monsaraz, esta zona também se han construído en los últimos años, y Monsaraz tiene una playa que han construido artificialmente. A 3 kilómetros a Mourão, una otra playa muy bonita, con toda la preparación, son playas de agua dulce, claro.
En Alqueva hay 3 playas y en este verano se va a inaugurar la 4ª playa. O sea, es un destino cada vez más interesante que se puede complementar con una cierta cosa. Mas, Monsaraz es solo esto. Alqueva es solo esto. No. Pues Alqueva tiene una cosa muy interesante, porque Alqueva tiene aquello que se llama lo Dark Sky. ¿Y qué es esto? Alqueva ha sido de los 5 locales en todo el mundo certificados pelas Starlights y que considera de los 5 mejores locales del mundo para observar las estrellas. ¿Por qué? Porque no hay contaminación luminosa alrededor. Se puede mirar cosas maravillosas. Aquí miramos, por ejemplo, la Vía Láctea, ¿no? Con unas árvores muy bonitas, características de Alentejo, la zona azul. Y tenemos aquí también un observatorio, que es el observatorio del lago Alqueva, que todos los días se puede observar las estrellas y se hacen observaciones de las estrellas. E incluso, una vez por año hay lo Dark Sky Party, en final de julio, principio de agosto, junto al lago Alqueva, a la noche, se hace observación de estrellas. Hay un ecrán gigante en que astrofísicos hacen explicaciones muy interesantes. Después se desconectan todas las luces y espalhadas por un campo tiene una serie de telescopios apuntados para estrellas, constelaciones. Es un poco trendy, no es muy turístico ainda, es un poco una cosa nueva que ha surgido, mas que yo considero muy interesante en esta región. Ok, avanzando un poco más, salimos y vamos para la costa portuguesa. Aquí tenemos Lisboa, en el norte Peniche, y aquí no es solo Madeira y Açores, temos una roca muy pequeñita que se llama Berlengas. ¿Y por qué hablamos de Berlengas? Birdwatching. Ok, Berlengas es protección natural, ok, es área protegida. Se puede hacer mergullo, o sea, se puede mirar los peces, se puede mirar los pájaros andando y birdwatching. Es uno de los locales más importantes de birdwatching y hablando sobre birdwatching, hemos mirado unos diapositivos atrás do pueblo de Sagres, se recuerdan, los promontorios, la fortaleza de Sagres, que también es un local de birdwatching, tal como en el Algarve tenemos la Ría Formosa. Yo quería, porque hay muchos locales, hablar, além de esta zona, que es lindísima. Tenemos cerca de Lisboa, en Vila Franca de Xira, por ejemplo, lo Evoa, que es un local de observación también de birdwatching, que tiene 3 zonas húmedas de agua dulce con profundidad variable y ilhas en su interior. Las actividades interesantes es porque se puede hacer visita pedestre al ritmo de las mareas. O sea, las mareas, al ritmo de las mareas, dependiendo disso, se hace un senderismo, ¿no? Visita de carro elétrico e visitas privadas com guias exclusivos, ok? Isto é birdwatching, segmento de mercado que nós eritais nos gusta muito também. Ok, se recuerdam que no anterior estávamos aqui em Berlengas e pouco mais a norte temos Nazaré. Nazaré é sítio que muitos espanhóis, principalmente de Salamanca, viajavam muitos anos para aqui. E tem uma praia muito grande, uma praia de 5 kilómetros. É um pueblo pescatório, de pescadores, claro que agora de turismo também, e que se come de las mais interessantes, o melhor pescado, o melhor marisco, se quiserem, vamos aqui a Nazaré. Tradicional, sim. E porque nós apresentamos, se queremos dizer que Portugal é diferente, por isto. Aqui abaixo, mira Nazaré, mira la dimensión de la playa, 5 kilómetros, enorme, la comida fantástica, gastronomía, viños, pescado de lo mejor, marisco. La fotografía es tirada arriba,
Hay un funicular que va de abajo hasta arriba, que es muy interesante también, y aquí es un local que se llama Sitio de Nazaré, en que se puede observar toda la Nazaré. Esta es la parte tradicional de Nazaré. Solo que há poucos anos atrás se han descoberto que en la playa norte de Nazaré, las maiores olas del mundo. ¿Y por qué se llama esto, esta zona? Mirando aquí, mira esta fotografía grande, real, ¿no? Mira los surfistas aquí, parece una hormiga, ¿no? Y mira la onda, la ola. Estas olas são gigantescas e ha sido descoberto pelos surfistas. Há surfistas doidos, tontos, que eu digo, que se arriscam a hacer este desafio. Há um surfista que é McNamara, que é um surfista havaiano muito conhecido, que ha surfado por la primeira vez uma ola com mais de 23 metros. E ha sido recorde. E uns anos depois, um outro surfista de Brasil ha ultrapassado esta marca com mais de 24 metros. Por vezes, alguns surfistas são engolidos, a ola por riba deles. Há acontecido casos que se han quedado inconscientes, mas felizmente nenhum caso mais grave que isso. Okay? Mas para dizer que Heritage Travel Services também ha sido uma aposta forte em surf. E, nomeadamente, não é só esta ola grande que temos aqui. Em Figueira da Foz, que se queda um pouco mais a norte, mais cerca daqui, temos a ola mais ancha de Europa, a mais ancha, a mais direita, com cerca de 1 milha de comprimento. E em Peniche, a sul, ou cerca de aquilo que miramos junto a Berlengas, temos olas tubulares perfeitas. Eu não sou surfista, mas imagino que são coisas interessantes. Además, temos também o sul de Portugal, e junto a Lisboa, para os surfistas que não gostam mais da movida, ou seja, hacer surf cerca de Lisboa, em Praia de Guincho, e que se podem depois ir para a movida de Lisboa, como já he hablado de Bairro Alto e de la calle Cor-de-Rosa, lo que seja, muita gente, é uma outra opção que nós temos também. Ok, saindo daqui, e indo para Vila Moura. Vila Moura é de los locales mais turísticos e de los locales mais turismo de massa. ¿Por qué hablamos disto? Por isto. Porque não é só Vila Moura. Hablamos aqui, claro, de Algarve em sua totalidade. E arriba, à la esquerda, temos uma zona termal, ou seja, Algarve não é só playa, temos uma zona de montanha, que é uma zona termal muito interessante, que se trata problemas de artrites, de psoríase e de outros, mas que também é um local de bem-estar. Um local muito bonito, com uma hoteleria muito bonita, com um clima um pouco mais agradável, não muito lejos de la playa, porque estamos aqui como que a 15 km de la playa, mas com um clima diferente, porque tem muitas árvores e também um circuito termal muito interessante. Pois, embaixo, a Marina de Vila Moura, que é tradicional, uma marina muito bonita, as praias de Algarve e aquilo que queríamos falar um pouco é sobre golfe. Porque em Algarve há mais de 40 campos de golfe e que são considerados internacionalmente como os melhores campos de golfe do mundo, segundo são caracterizados. E aqui vai por todo o Algarve, desde a parte mais junto a Sagres ou junto ao Oceano Atlântico, como a parte mais junto também à Espanha, não? Ok, passando. Hablando agora também de uma carretera. Esta carretera é uma mítica. Esta carretera que se chama la Nacional número 2. La Nacional número 2 é uma carretera que nós chamamos la 66 portuguesa, mas não é, na realidade se chama la número 2, e que tem mais de 700 quilómetros, e que passa por montanhas, rios, história, cultura, pueblos, comida tradicional em todo o local. É uma das 3
com características similares. As outras duas são a Route 66 nos Estados Unidos, a mais famosa de todas, e a Ruta 40 na Argentina. Portugal é a terceira. Esta é a Ruta número 2. Há quem hace de bicicleta, biking, han hecho en 3-4 días, profesionales, yo creo. Autocaravana o en coche es una cosa para hacer un poco devagar y disfrutar cada uno de los sitios y de los locales de Portugal. Muy bien. Claro que nosotros no podíamos dejar de hablar de lo patrimonio de UNESCO. En esta presentación hemos hablado varias veces. Aqui estamos, claro, falando um pouco de lo tradicional também, mas não só, porque quando falamos de patrimônio da humanidade, de UNESCO, estamos a falar em centros históricos, como eu já he falado de Sintra, Évora, Guimarães, no norte, Porto, centro histórico, e Angra do Heroísmo, que é em Açores. Temos também jardines como florestas, como a Madre Silva de Isla de Madeira, e depois os monastérios. Mira, este monastério que já he falado de Saramago é o convento de Mafra. Mira a grandeza, 1200 habitações, ok? Embaixo, o monastério de Batalha, em Zona Centro. Na Zona Centro temos 4 patrimônios de UNESCO, um deles é a famosa Universidade de Coimbra, no centro de Portugal. Nós temos uma ruta de patrimônio de UNESCO, que não é só pedra, mas também do patrimônio imaterial. E quando falamos de patrimônio material, falamos de fado, que também é um tradicional, mas falamos também de cante alentejano, que é um coro de Alentejo, solo de homens que cantam e que existe já há cientos de anos e que é patrimônio de UNESCO. Hablamos também de uma arte traquetero, que eu penso que os bois e outros animais lo levam em Portugal e que também é, curiosamente, patrimônio imaterial de UNESCO. E os carretos de Podense, que em Carnaval se mascaram, no norte de Portugal. Podense é um pequeno pueblo, no norte de Portugal, cerca de Bragança, muito a norte, e que uma vez por ano hace uma festa. Os homens, se vestem com umas máscaras e tentam assustar as senhoras pedindo namoro às senhoras, ok? Este é patrimônio da UNESCO. E passamos adiante. Passamos para a gastronomia portuguesa, que é efetivamente muito rica, porque Portugal ha trazido a gastronomia desde os 4 cantos do mundo, ou seja, os descobrimentos desde a América do Sul, desde a Índia. Os portugueses han sido os primeiros europeus a chegar a Japão, a China, a Austrália, por exemplo, e ha trazido de todas essas zonas um conjunto muito grande de gastronomia. Además, desde os tempos dos romanos, existem confrarias gastronómicas e desde muito tempo se han desarrollado muito tipo de gastronomia. A comida em Portugal é barata, não é muito cara. Temos arriba, pulpo, como podes ver, com excelente aspecto, que dá um pouco de hambre, uma cama de legumbres e batata. À direita, arriba, temos os famosos pasteles de bacalhau que quase em todas as pastelarias existem, que são muito deliciosos. Estes de bacalhau. Bacalhau, como se diz em Portugal, existem mais de 1000 formas de fazer o bacalhau. Embaixo, à esquerda, os vinhos. Pois, de norte a sul de Portugal, as cintas de vinho, as cintas, como já he falado anteriormente, com selo de arquiteto, e montões de outras cintas, várias regiões, e como já he dito, as principais regiões, para mim, Douro, Alentejo, e claro, eu me estou olvidando também a Isla de Madeira. Alguém que me ouve de Isla de Madeira que está aborrido comigo neste momento. Açores também tem buenos vinhos. Agora, aqui há
la derecha en bajo tenemos los famosos pasteles de nata. Como yo he hablado, en todo Portugal se vende esto, mas lo original es en el bairro de Belém, que hay los pasteles de nata de Belém, son los originales. Nosotros, Heritage Travel Services, tenemos una cosa que es las cooking class. Y tenemos cooking class por todo el país. Por ejemplo, en Lisboa, hacemos cooking class de variados dulces, y no solo, también de comidas portuguesas, mas una de las cooking class es precisamente sobre los pasteles de nata. Y esa cooking class ha sido, curiosamente, un poco más los orientales se interesan mucho de hacer la cooking class de pasteles de nata. Mas, claro, todos pueden ser interesantes también. Ok, continuando. Agora passamos para a Covid-19. Eu não vou falar muito disso porque bem, é um tema que eu penso que a gente já lo sabe pouco. Já he colocado aqui algumas notícias de periódicos espanhóis sobre o tempo da pandemia. A pandemia em Portugal ha corrido bem, não? Nosotros aqui houve aqui uma classificação que Portugal entre os 10 países mais seguros do mundo para viajar. Eu penso que continua a ser o mais seguro. Por exemplo, em Alentejo, a zona que eu he hablado de Monsaraz, han morrido desde o início 2 pessoas. Parece incrível, não? Mas sim, o sul de Portugal muito pouco afetado, e o norte também não. Esta informação que tenho que dar, que eu penso que é a mais importante. Contribuído para isto, há uma unidade política entre a direita e a esquerda, o presidente da República, o primeiro-ministro e o líder da oposição. Hemos tenido a sorte de ter líderes muito sensatos que em la altura certa nos han colocado isso, e também o povo português ha sido a mim me ha impressionado, muito responsável. Sim, graças, Fátima, é isso mesmo. Aqui estamos terminando, não? E dizendo que Portugal ha sido, em 3 anos, elegido o melhor destino turístico do mundo por la World Trade Awards, que é das Oscars de Turismo, para dizer que nós não somos seguramente os melhores do mundo. Isto nos orgulha, mas temos a certeza que somos um bom destino para nos visitar, e isso para nós é suficiente e basta. E para terminar, uma frase de José Saramago. Eu lo digo, eu he lido mais de 40 livros de Saramago. Eu sou um amante de Saramago, dos livros, e que diz que a viagem não acaba nunca, só os viajeros acabam. Incluso estos pueden prolongarse en memoria, en recuerdo, en relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, no hay nada más que ver. Sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Aqui de José Saramago. Eu digo aqui uma estação de Marvão junto àquilo lá, a Quinta das Lavandas, não? Que era em Castelo de Vide. Marvão é um castilho, um pueblo muito bonito também, e aqui uma linha de trem desativada, o qual eles han hecho uns coches, uns carritos, uns pequenos trens que hacen, isto é uma experiência, se pode andar 12 km para um lado, 12 km para outro, termina em uma puente antiga, e este também faz parte do nosso portfólio de las experiências. Perdão por todo este tempo que vos he tomado. Muchas gracias a todos e espero que hayan gostado, y ahora podremos pasar por las preguntas. Gracias. Pero ¿cómo perdona, Paulo? Si es una maravilla escucharlo. Gracias. Lo que no te perdono es que no haya pastelitos para todos. Claro. Sí, cuando lleguemos a España no nos olvidaremos. Venga, para el roadshow te traes unas bandejitas calentitos, ¿eh? Ok, muy bien. Está genial, Pablo. Perdición. Ha sido muy chulo, a mí me ha encantado. De hecho, nos has llevado a sitios que yo desconocía por completo y supongo que... Es un poco la idea. La idea es presentar Portugal a España, ¿no? Que ya lo conocen, muchos conocen Portugal, y otros locales, otras atracciones.
Nada, está Claro, muy bien. más Me ha encantado. allá de Lisboa, ¿no? A mí Portugal me encanta, además tengo la suerte de haberlo conocido un poco Bueno, más también, porque Ok. y luego que lo tenemos aquí al lado también y puede ser una opción muy buena para estas fechas que vivimos, ¿no? Sí. Bueno, ese pánico al miedo, ese pánico al vuelo o el hacer muchas horas o el cambiar de país, ¿no? A lo mejor Portugal es una opción a tener en cuenta para no estar muy lejos de casa este verano. Yo pienso que la gente que va a viajar le gusta se quedar perto de casa, ¿no? Un Sí, poco por eso. por lo miedo que se tiene, un poco. Por eso esos mercados de proximidad pueden ser importantes. Y España para Portugal también, al revés, un poco. Claro, un poco a la inversa también. Ujú, ujú. Bien, Almu, ¿tienes tus preguntas para sí, Paulo? Supongo que hay unas pocas, ¿no? sí, algunas preguntas hay. Mira, en principio nos preguntan cuántos días se recomiendan para una ruta más o menos completa por Portugal y si vosotros ofrecéis dentro de los programas algún circuito completo. Oferecemos vários circuitos completos. Normalmente, aquilo que nos pedem as agências é 8 dias. E 8 dias, 7 noites, que é muito curto para ser em Portugal. No mínimo, em minha opinião, para ser um circuito interessante, mínimo, um pouco mirando este Portugal, 15 dias. 15 dias seria no mínimo. Vale, bueno, vemos seguramente bueno, lo habrán visto a los agentes en nuestra página, bueno, los tendréis también en la vuestra. Eritas, tenemos algunos circuitos que son todos circuitos temáticos enfocados en gastronomía, en arte, en salud y la verdad que son muy interesantes. Estas rutas supongo que las pueden descargar también en vuestra página web y con los precios netos, precios PVP. Sí, normalmente nosotros trabajamos a pedido, ¿no? Porque depende mucho del número de clientes en la época del año. Normalmente nosotros tenemos 2 circuitos, las agencias nos pedem muchas veces experiencias, nosotros contestamos y mostramos las experiencias y después intentamos entender un poco si son individuales, si son grupos y el tamaño de los grupos. Y en función de los pedidos de los clientes y de la época del año, presentamos los precios, un poco más así. Vale, mira, bueno, yo creo que Portugal para un fly and drive es un país ideal. Sí. ¿Vosotros tenéis algún programa programa de fly and drive? Nosotros, los programas de Fly and Drive, associamos a nuestras rutas, ok? Temos programas de Fly and Drive que se asocian a, por ejemplo, nosotros tenemos un programa de 7 días ao redor de Lisboa, como sendo um radial, que se hace também de Fly and Drive. Ou seja, a possibilidade de se quedar 7 dias em Lisboa e ir a Óbidos, ir a Évora e volver sempre se quedando em Lisboa. Outro programa que temos, o mesmo, em região norte de Porto. E outro que vai de Lisboa a Porto, ou ao revés de Porto a Lisboa. E por interior também, ou seja, os programas de Fly and Drive estão associados um pouco a isso. E isso podemos apresentar. Claro, dependendo também da época de ano, podemos apresentar preços diferentes. A questão de preço tem que ser dada sempre em função dos pedidos dos clientes. Vale, mira, nos preguntándome, ¿en cuántos kilómetros son la ruta esta de la Nacional 2 que habéis comentado? São 735 kilómetros, 735, más o menos. De norte a sul. Se hacemos en ancha, Portugal es cerca de 200, 220 kilómetros. De norte a sul, 735, o sea, aproximadamente. 739, sí, 739 kilómetros. Vale, pues nada, chiquilla, sabes que para la bici tienes ahí una carretera. Bueno, lo quiero hacer, el camino portugués. Yo quiero salir en Faro. Javier, tú que gostas de biking, ha ido un señor que ha hecho, ¿en cuántos días, Fátima? 3 o 4 días, ¿no? 4 días. 4 días. Ha hecho en bicicleta. Ese porque tenía prisa. Le llamó a la mujer para comer y dice, pues espabila que no llego.
No, mi idea es hacerlo desde Faro hasta Galicia, Sí. cruzar toda la costa, por la costa, creo que son mil y algo, creo. Claro, por Hay la más, costa, hay por más. la Por la costa es costa hay más, más, claro. sí. Ujú. Pero Porque vamos, hay caminos en todo Portugal hay para biking, hay caminos y junto a la costa muchos caminos específicos para hacer lo biking, preparados. Nomeadamente na região do centro, se vê quilómetros e quilómetros e quilómetros de caminhos específicos para biking. pero Vale. vamos, que yo lo haré en 8 días, Pablo. Sim. Pero me guardaré. Eu haria, mira, tu harias em 8 dias, eu haria em 2 meses, seguramente, Bueno, porque seria 5 quilómetros por dia. Seguro. bueno, pero Bueno. me guardaré un mediodía para que me invites a bacalao, eso sí. Ok, muy bien. Eso sí. Yo voy con el coche escoba. Mira, nos pregunta Juanjo si nos podríais hacer una recomendación de las 4 o 5 experiencias que más, bueno, que consideráis que son imperdibles en Portugal. Por ejemplo, la Cooking Class, un fado. ¿Qué otras experiencias nos podéis recomendar como imperdibles? Además de las más conocidas, nosotros tenemos experiencias, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia muy interesante que se puede hacer en 5 florestas, 5 bosques, que es los baños en el bosque, que es una técnica japonesa, o sea, es una visita a un bosque, a una floresta, y es una técnica japonesa de inmersión en un bosque, ¿ok? Que combina una serie de técnicas de yoga y todo más, y que se puede hacer desde, por ejemplo, en Luso, centro de Portugal, Serra de Sintra, en el sur también. Esa experiencia es muy exclusiva, mas es muy interesante. Una otra que se puede hacer es, por ejemplo, en centro de Portugal, junto a Coimbra, nosotros tenemos una experiencia que es acordar cedo, temprano, y mirar lo nacer del sol en Serra de Lousã. Serra de Lousã que se queda a 30 kilómetros de Coimbra, y que se va a ver el nacer del sol, que es lindísimo, y que se va a ver los veados, que se dicen en castellano, ¿no? ¿Veados? Sí, Sí. los cervos. Cervos, perdón, los cervos. Ah, los gorrinos, los guarros, Sí, los cervos. Ciervos, no cerdos. ¿Ciervos o cerdos? Ciervos, no. El de Los cuernos. ciervos. Sí, es eso. Como Ciervos. Bambi. El de los Como cuernos. Bambi, sí, como un Bambi, más Estaba pensando en el jamón. Claro. También tú puedes terminar, ya lo digo, se mira los ciervos y después se va a ver las aldeas de xisto, como has mirado en Quintadona, que es muy isolada en las montañas y que se puede mirar, se va de jeep, y quer dizer, todo terreno, que va hasta la aldea, y después se puede terminar no con un jamón, mas a comer un dulce cerca de Coimbra também, que é os pasteles de Tentugal, que é uma espécie de cooking class, que é um dulce conventual, que a massa se esparra por el suelo todo, e é uma experiência também muito interessante. Pastel de Tentugal. Sí. Y ahí, en Tentugal, tienes... A mí no me gusta pato. Me gusta lo pato, comer pato. Mas en Tentugal, especialistas de pato de Tentugal, que es lo mejor pato del mundo probablemente. Y un día que ustedes estén aquí, vienen conmigo, y toda esa experiencia se puede hacer. Y se puede hacer una otra experiencia ainda, que junto a Coimbra, a Figueira da Foz, junto a antigas salinas desactivadas, uns professores universitários han criado uma espécie de piscicultura, ok? Um museu de las salinas, que se pode fazer um circuito de 4 ou 5 quilómetros, e também se pode fazer uma cooking class, que é uns tios que são antigos professores universitários, muito gordos, muy relajados y hacer
peixe al sal ou caldeirada de peixe e assim uma cooking class também. Mas aqui é algo muito típico, muito rústico. Um pouco, são essas experiências que temos um pouco por todo o país, mas que agora aqui como alguns exemplos que queria dar. Bueno, Juanjo, espero que hayas apuntado. Juanjo y todos. Mira, nos piden también a ver si nos puedes recomendar, ya que eres un gran apasionado de Saramago, si puedes recomendar un par de libros de él que puedan hablar sobre Portugal. Claro. Viajar a Portugal é o mais interessante. Mira, em termos literários, Viajar a Portugal é uma viagem, é um livro de 600 páginas, imagino eu, só sobre Portugal, desde o norte hasta sul de Portugal. O sea, é um livro que se ha escrito antes de nós organizarmos esta Ruta de los Romanos. Ruta de los Romanos, que eu não he dito, não tem nada a ver com romanos. Tem a ver com o monasterio de Cluny, do siglo XII, que ha dado em artes e arquitetura uma forma de construção. Portanto, estes 55 monumentos que existem cerca de Amarante têm a ver com isto. E Saramago habla disso. Ainda antes de se constituir isto, ele vai desde Miranda del Duero, passa por todo Portugal e habla inteiramente sobre Portugal. Não é uma obra que tu te puedes dizer é uma obra clássica como as outras, mas que te pode dar o mais interessante sobre Portugal. Obras interessantes para mim, lá, efetivamente, o ano da morte de Ricardo Reis, e outras que não me recordo agora. Si no, Juanjo, le puedes escribir a su correo, lo tenéis ahí en pantalla y seguro que está encantado de darte recomendaciones. Yo puedo dar una serie de recomendaciones sobre los Saramago, sí, y con mucho gusto. Claro. Mira, nos preguntan también acerca de turismo religioso, si se está trabajando ya en el próximo evento de la jornada papal. No sé si hay fechas. Si estava previsto para 2022 e se ha retrasado para 2023. Neste momento, nós estamos preparados, ou seja, neste momento não há nenhuma organização. Se habla, ha habido umas reuniões na pastoral portuguesa, e eu sei que ha habido umas reuniões, todavia, devido a todo este problema, se ha retrasado um ano. Portanto, é um pouco temprano para podermos dizer como vai ser a organização. Todavia, nós, Heritage Travel Services, já nos han pedido algumas outras agências para nos informações, mas hoje a informação que existe é que sim, há reuniões. Nós temos uma pessoa que participa nessas reuniões e que nos vai informando, mas é um pouco temprano neste momento para falarmos sobre isso. Vale, incluso este ano, el 13 de maio, que é passado, que é a festa mais importante que centenas de milhares de pessoas vão a Fátima, a Igreja Católica Portuguesa muito responsavelmente ha cancelado e ha hecho as orações, mas não ha ido nenhuma pessoa. Eu creio que, eu não sou católico, mas eu creio que ha sido muito bueno porque muita responsabilidade, porque é muitos milhões de euros que a Igreja Católica se ha prescindido, por assim dizer. Mira, precisamente nos preguntaban de eso, acerca de visitas o peregrinaciones al santuario de Fátima, si también tenéis programas y organizáis... Sim. É uma pergunta muito relevante. Eu e Fátima hemos discutido isso, porque Portugal, apesar de pequeno, temos tanta coisa para mirar. Há pouco he falado com vocês que 15 dias é o ideal. Eu tenho um circuito solo no centro de Portugal de 21 dias. Eu não consigo mostrar tudo, não? E nós não falamos de turismo religioso, porque nos enquadrava um pouquinho dentro do turismo tradicional, apesar de que nós podemos juntar a turismo religioso, por exemplo, as jornadas de la juventude que han falado de 2022-2023, juntar Fátima
el surf, por ejemplo, para los jóvenes. Es posible hacer un poco eso, mas sí, tenemos caminos de Santiago, tenemos los caminos marianos, tenemos las visitas a los museos de Jacinta e dos pastorinhos, e temos uma nova ruta que conecta, é a Ruta das Carmelitas, que conecta Coimbra a Fátima. Essa é completamente nova, tem, eu creio, Fátima, não sei se me recordas, mas 4 ou 5 meses, que ha sido criado por el Turismo del Centro e que corresponde a uma nova ruta também interessante. Ruta de las Carmelitas. Perfecto, pues apuntada queda. Mira, nos preguntan también, Emma nos dice que para hacer una excursión al archipiélago de Berlangas, ¿desde dónde se recomienda hacer? ¿Desde Peniche? Para las Berlengas. Bem, las Berlengas es así, solo se puede ir en el verano, porque está cerrado el resto del año, ¿ok? Porque, debido al mar en invierno puede ser muy agitado. Por eso se hace a partir de julio, agosto, septiembre. Es la única de birdwatching que está limitada y se hace de barco a partir de Peniche. Demora cerca de media hora para hacer la travesía, que se hace tranquilo porque lo barco es bueno, mas y cuando se llega a Berlengas, Berlengas no tiene nada de lujo, o sea, existe un albergue, una posada que no tiene roupa de cama, lençóis, cobertas. A gente tem que trazer seu saco-cama. Okay? E, portanto, os tios de birdwatch, nós temos grupo interessado que vão trazer seus próprios mochilas e preparado para isso. Aí, na ilha de Berlengas, sim, um café que se pode comer e tomar alguma coisa. Não é um turismo de luxo, mas é uma coisa que se pode ver em um dia, não? Claro que en un día se mira lo de Berlengas. Y Berlengas es muy, muy bonito, es fantástico. Bueno, pues Paulo, Fátima, yo os agradezco mucho que nos hayáis contado un poquito más sobre el país vecino. La verdad que parece mentira que a veces lo que tenemos más cerca nos siguen descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Mira, nos hacen una última pregunta acerca de las playas, en Setúbal. ¿Cómo son las playas en Portugal? ¿Y cuáles son las mejores? Estamos hablando de las playas de Setúbal. Bem, eu diria que há uma playa que é a playa de Comporta, que se queda, nosotros tenemos la península de Setúbal, ¿ok? Y tenemos la parte norte, que es Setúbal, la ciudad, que tiene la Serra de Arrábida, que tiene lo Portinho da Arrábida, que es una playa pequeña y muy bonita que la gente le viaja. Mas las playas más importantes para mí vão para la parte sul. Se recorre un ferry boat hasta Troia. Troia es un local turístico con playas. E se vai mais para sul, é uma zona que é a zona de Comporta. Pois Comporta é um conjunto de praias seguidos, que é a maior praia da Europa, 45 quilómetros. Isolados, ainda muito pouco explorados turisticamente, mas que tem ainda não muitos alojamentos de luxo, curiosamente. Muita gente de Espanha me pede alojamentos de luxo, mas também há outro tipo de alojamentos, claro. Praia de Comporta, 45 quilómetros, a zona de Comporta que tem também ótimos restaurantes, o restaurante do Museu de Arroz, que é fantástico, restaurantes junto à praia, é uma zona muito idílica, ainda muito virgem e que muito bonita. Eu recomendaria essa parte. Troia, para quem quer ir para uma zona turística, é muito bonito Troia como aldeamento turístico. Ha sido renovado recentemente e tem muitas praias também. A norte, o tal Parque Natural que é Sesimbra, Serra de Sesimbra, que é um parque natural muito bonito e que Sesimbra é uma aldeia pescatória que se pode comer pescado também muito bem. É tudo muito cerca. Okay?
Esto es la recomendación que yo hago, mas en primer lugar comporta, yo diría comporta. Que españoles que no conocen comporta, que van a la net, que conocen, si quieren informaciones de nuestra parte que lo damos, sin problema ninguno, porque yo pienso que es un paraíso portugués desconocido, 45 kilómetros de playa. Perfecto, pues Paulo, Fátima, muchísimas gracias. Ojalá nos podamos ver pronto. Gracias. Y nada, que... Gracias, Almudena, gracias, Javier, por vuestro fantástico trabajo. Muchas gracias de nuestra parte. Y a todos también, muchas gracias por asistir a nuestra presentación. Y pronto, esperamos que todo pase, que podamos ser libres, viajar, que eso es la felicidad de todos. Es un poco eso que queremos. Nada, ya queda poco. Ya queda poco, Paulo, volveremos a disfrutar de todo. Sí, será certamente. Que nada, que millón de gracias por estar aquí con nosotros, con las agencias, con los agentes de viajes españoles. Y nada, esperamos veros en el roadshow a más tardar. A ver si nos podemos ver antes. Exacto. Vale, y a las agencias, nada, desearos un feliz fin de semana, que descanséis, que podáis tomar un poquito el sol. Iros a las playas aquellos que podáis y disfrutarlo. Supongo que ya tenéis ganas, ya están los bares abiertos, las terrazas, ya más o menos volvemos a la normalidad. Yo pienso que Fátima va a playa mañana. Mañana va a la playa, Fátima. Adivina, sí, Fátima es muy de playa. Seguramente. Es mi verdad. Un poquito de color. Qué suerte. Exactamente. Como os comentaba, os esperamos el lunes a las 10:30. Vamos de la mano de Abbas, de Ahmed Abbas, nos vamos a ir a Egipto, también un destino. Bueno, muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero Abbas seguro que nos descubre algo más. Y por la tarde a la tierra de Bob Marley, a Jamaica. Bueno, vale, buen fin de semana a todos. Okay, buen fin de semana para todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Obrigado. Chao.